Então, vamos lá. Foi o que vocês viram na semana passada. Vocês estavam trabalhando com o modelo de uma classe só. Então, hoje, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com mais de uma classe se relacionando. E aí a gente começa a ter que trabalhar alguns conceitos de orientação a objeto. Eu fiquei com curiosidade, ao invés de mostrar os meus modelos, as coisas que eu tenho, de perguntar para o ChatGPT e ver como é que seria se a gente soubesse fazer as perguntas certas. Então é o que eu vou tentar fazer aqui hoje e vou ver o que é que a gente tem de resposta. Então vamos aqui começar. Quais os tipos de relação entre objetos em programação orientada a objetos? Então eu não testei isso em casa. Vamos ver o que é que sai daqui. Em programação orientada a objetos, os objetos podem se relacionar de várias formas, dependendo da dependência e do grau de acoplamento entre eles. Os principais tipos de relação são, então ele está falando de dependência e grau de acoplamento. Associação representa um relacionamento estrutural entre objetos, pode ser unidirecional, um objeto conhece o outro, ou bidirecional, ambos se conhecem. Então a gente tem aqui o primeiro tipo. Professor associa-se a um curso. O curso tem professores, mas professores não têm cursos. Agregação é uma forma especial de associação que representa tem um, mas com vida própria dos objetos envolvidos. A gente vai acabar falando muito nessa questão de tempo de vida aqui. Um objeto agregado pode exigir independente do objeto que o contém. Por exemplo, um departamento tem professores. Se o departamento acabar, os professores continuam existindo. Eu espero. Composição, relação mais forte que a agregação. Representa é parte de ou é parte de. Com dependência de ciclo de vida. Se o objeto for destruído, as suas partes também são. Exemplo, um carro tem motor. Se o carro for destruído, o motor deixa de existir. Tá mais ou menos esse aqui, tá mais ou menos. Vamos ver, vamos continuar aqui. Representa o uso temporário de um objeto por outro, é a dependência. Normalmente ocorre quando um método de um objeto usa outro objeto como parâmetro ou retorna seu valor. Exemplo, um relatório depende de um banco de dados para gerar informação. Mais ou menos. Herança é a relação entre classes. Uma filha herda atributos e métodos de uma classe pai. Gato herda de animal, realização é específico com linguagens de interfaces. Uma classe implementa uma interface, garantindo que fornece os métodos declarados. Vamos focar no que é importante para a gente agora. Agregação e composição. Eu estou simulando um aluno que está tentando estudar usando o ChatGPT. Professor, o senhor está lendo, mas eu sei ler. Eu sei que vocês sabem ler. Eu podia mandar vocês pesquisarem. Eu estou vendo como seria o processo de aprendizado. Se o nosso foco é entender agregação e composição, o que seria a próxima pergunta? Por exemplo, vamos aqui. Me explique melhor e com exemplos a diferença de agregação e composição. Então vamos ver melhor aqui. Que é isso? Acho que deu erro na minha pergunta, né? Deu erro na minha pergunta. Diferencie melhor agregação de composição. Isso daqui é importante, que isso daqui é o foco da aula de hoje. A diferença essencial está na dependência do ciclo de vida. A agregação representa tem um e a composição é parte de.
A vida do objeto contido na agregação é independente, na composição é dependente. Exemplo, departamento tem um professor, o professor continua existindo se o departamento acabar, e o carro tem um motor. Se o carro for destruído, o motor deixa de existir. A agregação é uma dependência fraca e a composição é uma dependência forte. Vamos ver se com essa explicação vocês conseguem me explicar as seguintes coisas. Qual é a relação entre os alunos e a disciplina que eles estão matriculados? Vocês acham que é uma agregação ou uma composição? Os alunos e a disciplina. Pelo exemplo que vocês estão vendo. Não consigo achar um meio termo aqui que não fique em cima da... deixa eu ver se eu trocando aqui fica melhor de ver. Tá ruim assim. Deixa eu botar o fundo claro. Bem melhor, né? E aí, meu povo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê a interpretação de texto de vocês? Bora lá. A gente pode ir por duas leituras. Claro, o que eu vou falar sempre é subjetivo, porque depende daquilo que você está querendo implementar. Mas, normalmente, existe uma questão de posse. Na composição, eu tenho a posse do objeto que realiza a composição. Vou começar com perguntas bem mais óbvias. A relação entre o carro e o chassi do carro é uma relação de agregação ou de composição? Composição. Essa é óbvia por quê? Porque eu não tenho como dissociar o carro do chassi. Se eu pensasse no objeto real, a relação entre o carro e os pneus. Agregação, porque eu posso trocar os pneus e o carro não deixa de ser um carro. E o carro não deixa de ser aquele carro, principalmente quando a gente está pensando naqueles joguinhos de videogame, né? Que a gente tem as corridas, a gente vai trocando pneu, troca a cor, troca tudo, mas você não troca a estrutura do carro. Então você poderia pensar que a relação entre o carro e a estrutura, ou seja, o chassi, é uma relação de composição, e todas as partes que sobrevivem ao tempo de vida, ou seja, são criadas fora do carro e podem existir fora do carro, são uma relação de agregação. Então, a relação entre os alunos e a disciplina em que eles estão matriculados seria o quê? Os alunos já existiam antes da disciplina. A disciplina existe por causa dos alunos, mas quando a disciplina acaba, os alunos continuam existindo. Sim ou não? Sim. Agora, se você imaginar uma agenda telefônica e os contatos dessa agenda. Depende. Se você imaginar o contato com as pessoas, o contato não são as pessoas. Ih, fez. Eu acho que foi um breguês desse que acabou com a gravação. Oi. Não, a gravação ainda está acontecendo. Se você pensar no contato como as pessoas, realmente as pessoas existem independente disso. Mas se você pensar no contato como os dados, nome e telefone, se a agenda se esvai, os contatos vão juntos. Se você imaginar a compra que você faz no mercado, a nota fiscal é composta por uma relação entre itens e quantidades. Sim ou não? Mas não existe item e quantidade fora da nota. Item e quantidade é uma realidade específica para a nota. O item é uma coisa que está lá na estante, ok? Mas assim, na quantidade. Mas aquele elemento, aquilo dali, é uma relação da nota, é a relação de composição. Se você pudesse imaginar o ser humano, seria o ser humano e o cérebro, seria uma relação de composição. Se bem que não dá para trocar as outras coisas. Até dá, né? Dá para fazer um monte de trocas. Mas então, toda vez que nós tivermos que implementar algo onde eu consigo criar o elemento sem criar as partes e depois adicionar as partes e remover as partes,
a gente tem uma relação de agregação. Normalmente a agregação é o mais difícil, porque como os tempos de vida são diferentes, os objetos são criados fora, são adicionados, depois são removidos, e o nosso bloco agora das próximas 2 semanas são só exercícios de agregação, tá? Então, nosso primeiro exercício para a gente treinar, eu queria só mostrar como é que isso aparece nos diagramas de classe. Eu não tinha mostrado ainda para vocês os diagramas de classe, mas eu vou mostrar agora. Diagrama de classe são essas coisinhas coloridas que vocês já veem desde o primeiro exemplo. São esses daqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ele mostra o relacionamento entre as entidades, classes, interfaces, enumerações. Isso daqui é a nossa legenda. Quando nós temos os verdinhos, nós temos coisas públicas. Se é bolinha aberta, são atributos. Se é bolinha fechada, são métodos. Então, por exemplo, no caso do animal, eu tenho que espécie, som e idade são atributos públicos. E o construtor, fazer barulho, incrementar, envelhecer e o toString são métodos públicos. Se nós temos vermelhinho, nós temos privados, só que o quadradinho ele é um atributo e o quadradinho é método e atributo, e o amarelinho é protegido. Protegido a gente vai ver depois. Vamos olhar aqui para os relacionamentos. Quando a gente chegar aqui embaixo, a gente vai para os relacionamentos. Criança andando de motoca, é o que a gente vai fazer hoje. Alguém já andou nessas motoquinhas ou na época de vocês não existia ainda? Já existia, era mais raro, né? Hoje todo shopping que você vai em Fortaleza tem uma motoquinha dessa para você pagar, para as crianças brincarem. Pronto, vamos aqui olhar para as relações. Eu tenho que a motoca, ela pode ter, aqui ó, a motoca tem um poder, um tempo que a pessoa compra para poder passear, e ela tem um objeto do tipo pessoa, que pode ser uma pessoa ou pode ser nulo. Ou seja, a motoca pode ter uma referência para uma pessoa ou pode ter uma referência para nulo, explicitando que não tem uma motoca. Quando a motoca é criada, ela é criada sem a pessoa. E ela pode inserir uma pessoa na motoca através do método inserir pessoa. Aqui a gente tem um caso clássico de agregação. A motoca é capaz de armazenar uma pessoa, referenciar uma pessoa, mas ela pode ter ou não a pessoa. E aí eu teria os outros métodos, né? Inserir a pessoa, remover a pessoa, comprar tempo para a pessoa poder brincar, dirigir onde a pessoa gasta o tempo, buzinar, e aqui nós fizemos getSet semana passada, né? Ok, estava só com esse medo. E aqui nós teríamos os métodos getPessoa, getPoder e getTime. Observe que você não tem o método set. Você não tem o método set. Você tem inserir para adicionar uma pessoa, remover para remover uma pessoa e comprar tempo para adicionar tempo. Você não tem os métodos set clássicos aqui. Vamos olhar para essa setinha. Essa setinha, ela nos dá que nós temos uma agregação. Esse losângulozinho aberto significa agregação e o losângulozinho pintado significaria composição. E a gente lê que a moto, né, referencia, né? Aqui no caso ele usa o termo carregar. A moto carrega uma pessoa. Aqui embaixo a gente tem um termo chamado multiplicidade. A gente diz que uma moto pode ter 0 ou uma pessoa. Uma moto pode ter 0 pessoa, uma moto pode ter uma pessoa. E a pessoa aqui é só uma classe dummy, a classe oca, só para carregar as informações. Vamos ver aqui um outro exemplo. Exemplo do carregador. Eu não tenho diagrama de classe. Esse é de propósito sem diagrama de classe. Deixa eu ver se esse daqui tem. Não tem.
É porque essas daqui são atividades de teste. O objetivo é vocês, olhando as descrições, pensarem como é que os elementos se relacionam. Mas vamos... Vou pegar logo o relacionamentos. Vamos pensar... Pronto, isso daqui são os exemplos de multiplicidade. No caso aqui, 0 ou 1 seria como no caso da criança, uma moto pode ter 0 ou 1. 1 ou 1 significa que eu tenho obrigatoriamente 1, então uma pessoa tem obrigatoriamente um coração. 0 há vários. A mesma coisa, um aluno pode ter 0 ou várias disciplinas. Um aluno matriculado, qual é a relação entre de um aluno matriculado? Qual é o mínimo de disciplinas que ele tem? 3? É o mínimo de disciplinas que dá para matricular? É. Qual é a relação entre livros e editoras? Um livro pode ser publicado por... Um livro publicado foi publicado por, no mínimo, uma editora. E uma editora, ela pode publicar vários livros, tá? Uma pessoa escreve... Uma pessoa pode nunca ter escrito nenhum livro, ou pode ter escrito vários livros, e com o que seria a relação contrária? Um livro pode ter sido escrito por mais de uma pessoa. Mas se ele existe, ele tem que ser escrito por alguém. Tá certo? Ok. Como eu leria esse daqui? O primeiro aqui é origem e é destino. Como eu leria isso daqui? Um aeroporto, ó, tá do lado de cá. Um aeroporto é a origem de nenhum ou vários voos. Um aeroporto é destino de nenhum ou vários voos. E como seria o contrário? Eu posso ter 0 ou vários voos sendo a origem de um aeroporto, é a mesma coisa. Aqui seria a mesma coisa. Um empregado pode estar lotado. Se ele está empregado, ele tem que estar em algum local, né? E ele não pode estar trabalhando em vários departamentos, mas um departamento pode ter vários empregados. E por aí vai. A mesma coisa aqui quando a gente vai sobre navegabilidade. O diagrama OML é bem simples, é só seguir o bom senso, tá certo? Uma pessoa... Por que aqui uma pessoa? Nessa lógica aqui, a pessoa tem que ter um endereço ou não? Nessa lógica que a pessoa tem que ter um endereço, vamos lá, lembra? Toda abstração, ela modela uma realidade ou uma interpretação da vida real. Nesse modelo, eu sei que existem pessoas que não têm endereço na vida real. Estou olhando para esse modelo, para essa modelagem. Toda pessoa tem que ter um endereço? Sim. Toda pessoa tem que ter tá vendo aqui, ó, um endereço. Mas todo endereço tem uma pessoa? Não, ok? Mas pode ter várias pessoas, é o que a relação está dizendo. Esse endereço pode conter várias pessoas, ou seja, várias pessoas podem apontar para o mesmo endereço, mas toda pessoa tem que ter um endereço. Se vocês olharem aqui, uma coisa interessante das relações é que normalmente as relações elas não estão expressas por como a implementação é feita. Olhando para cá, eu poderia dizer, ok, então o endereço ele vai ter um vetor de pessoas. É isso que eu estou dizendo aqui? É isso que está sendo dito aqui, que o endereço tem uma lista de pessoas, um mapa de pessoas? Não. A relação, ela diz qual é a regra que é aceita, mas ela não diz como essa regra é implementada. Eu poderia ter assim, eu poderia não ter um vetor, poderia ser entradas no banco de dados,
mas ele diz que a minha regra de negócios toda pessoa tem que ter um endereço, obrigatoriamente, mesmo que o endereço seja a rua. O cara tá morando na rua, debaixo da ponte, mas tem que ter um endereço cadastrado e esse endereço pode ser referenciado por várias pessoas. Ok? Vamos ver aqui, pronto. Vamos ver aqui esse daqui, bem legal. O que a gente diz dessa regra de negócios aqui? Qual é a relação entre cliente, pedido, item e produto? Vamos começar da direita, mais fácil a gente começar da direita. Qual é a relação entre item e produto? Qual é a diferença entre item e produto? Aqui ele está dizendo que, na verdade, quem fez esse daqui é o Vladimir, e eu diria que está errado, mas tudo bem. O que ele está dizendo é que um item tem um produto, mesmo que não esteja descrito ali, tá vendo? Mesmo que não esteja descrito, ele está dizendo que um item tem um produto. E normalmente qual é a relação? O item é aquela entradazinha na linha que diz que você comprou 5 todinhos. O todinho é o produto, o item são 5 todinhos. Ok? É a relação entre a quantidade e o valor, né? Aqui ele colocou como subtotal. Eu não modelaria assim, mas tudo bem. Qual é a relação entre o pedido e o item? Um pedido, para existir, tem que ter pelo menos um item. Porque se não tem nenhum item, o pedido não existe. Tudo bem? A relação entre esses dois é agregação ou composição? Composição. Ok? Mas eu posso ter mais de um item para compor o meu pedido. Então, toda vez que eu adiciono um item, o item é composto de uma quantidade e um produto com aquela quantidade. Qual é a relação entre cliente e pedido? Pode existir um cliente sem pedidos? Pode. O cara está cadastrado lá na base de dados, só que ele não fez nenhum pedido, mas ele fez o cadastro. Que é isso que eles tentam fazer o tempo todo. Então perceba que nem sempre a gente está colocando aqui os relacionamentos. Mas aqui eu diria, um item, composição, possui um produto, um pedido, composição, possui vários itens, e um cliente, aí eu não faria uma composição, aqui eu faria uma agregação, ele teria vários pedidos, mas os pedidos são posse da loja e não são posse do cliente. Por exemplo, a sua relação com a conta, você possui a conta, sua conta que está no banco? A conta é sua? Seria uma composição ou uma agregação? A conta possui você ou você possui a conta? A conta é sua? Ela pode ser transferida? Você pode sair da conta e a conta ser passada para outra pessoa? Pode. Você pode ter uma conta que você começa sozinho, depois ela vira conta conjunto, depois você sai da conta e ela fica só com a sua esposa, a conta continua existindo sem você. A conta é do banco, a conta não é sua. A conta está vinculada à sua pessoa. Então a gente teria um caso aí de agregação. Faz sentido ou não? Ok. O grupo do WhatsApp é seu? Hã? Você está no grupo, você pode ser administrador do grupo, mas o grupo pode continuar existindo sem você. O grupo é do WhatsApp, não é seu. Tudo bem? Está ficando mais claro, pessoal, a relação entre agregação e composição? Então, normalmente, quando a gente for implementar
como é que a gente vê esse negócio? Quando a gente tem uma agregação, a gente tem que imaginar que o objeto pode viver sem o outro. Outro dia, aqui ele vai falar sobre agregação, né? Associação, equipe, clube sócio. O clube possui vários sócios, mas os sócios podem existir independente do clube e por aí vai. Tá. Vamos aqui para a nossa implementação. Vamos fazer a motoquinha. Motoquinha é legal. CD, Xcode, Open. Motoca. Então vamos olhar aqui. A motoca a gente já começou a ler, não foi? One. Então a moto, ela vai ter uma pessoa ou não. E a gente vai ter as manipulações parecidas com o que a gente fez no carro, que é botar tempo, a pessoa anda, o tempo diminui e por aí vai. Então, vamos começar aqui algumas observações. Eu vou fazendo de cabeça e vocês vão acompanhando comigo. Quando eu tenho uma moto, a minha moto vai ser criada sem obrigatoriamente ter uma pessoa. Eu vou criar ela vazia aqui, sem nada. E a minha pessoa que está na moto, ela tem a seguinte realidade. Ela pode ser uma pessoa ou pode não existir. E aí eu vou começar dizendo que ela não existe. E aí a minha pessoa ela vai ser criada com o nome. E eu vou colocar assim para simplificar. Vou criar nada mais do que isso não, só para a gente ver o processo de manipulação. Não vou criar getSet para não ficar criando um monte de método no código, mas pronto. Aqui a gente tem um exemplo clássico de agregação. Eu tenho uma classe pessoa e eu tenho uma moto que referencia uma pessoa. Em algumas linguagens, essa referência de existir e não existir, ela pode ser explícita, como é esse caso aqui. Aqui eu digo que eu posso ter uma pessoa e eu posso não ter uma pessoa. Em JavaScript ou TypeScript seria o equivalente a isso daqui. Em C++, o Java seria o equivalente optional a fazer isso. Eu ter um wrapper. Seria a forma de descrever que eu posso ter ou não posso ter uma pessoa. Na sintaxe mais antiga da linguagem, eu não teria isso. Eu teria só um nulo. Não tem a explicitação de que o elemento não existe. Em C++ ou em Java, ter um objeto já significava que ele poderia ser um nulo, no antigo da linguagem, se vocês fossem ver. A questão de usar o optional já é bem mais recente. E em C++ ou C, se você tem um ponteiro, você já tem algo que pode ser nulo. Não é assim o ponteiro em C? Então, antes, ser ou não ser nulo já era algo próprio da definição de ser um objeto. Mas agora não, agora eles estão tentando deixar isso mais explícito, porque dava muito erro de uma coisa ser passada sem existir. No Python a gente explicita isso assim: essa coisa não existe. Isso daqui é um tipo, né? É um ou de tipo. Eu estou dizendo que pessoa pode ser uma pessoa ou pode ser nulo. Isso daqui não pode ser os dois tracinhos, porque isso daqui não é ou booleano. Isso é inclusão de tipo. Pessoa pode ser um objeto do tipo pessoa, uma referência do tipo pessoa, ou pode ser nulo. Depois que a gente tem a criação, a gente teria os métodos para manipular esse negócio. Então eu poderia ter um inserir pessoa. Inserir pessoa vai receber um objeto do tipo pessoa.
E aí eu poderia, por exemplo, verificar como é que eu sei se eu já tenho uma pessoa sentada na moto. Se a pessoa que está na moto for diferente de vazio, é porque ela já existe. Então eu posso só dar um print, já tem gente na moto. Se não, eu boto a pessoa na moto. Self.pessoa, recebe, pessoa. Botei a pessoa na moto. Como é que eu tiro a pessoa da moto? Tiro e devolvo. Vou fazer aqui completo só pra gente fazer completo só pra gente entender o modelo. O que seria tirar a pessoa da moto? Será que se eu fizer isso eu estou tirando a pessoa da moto? Não. Eu estou devolvendo, eu estou dizendo qual é a referência dela. Tirar a pessoa da moto equivale a fazer isso. A referência que a moto tinha daquela pessoa passa a não conter nada. Então, se a moto passa a não referenciar mais ninguém, eu tirei a pessoa da moto. Só que vamos fazer um método completo, tá? Com todas as variantes. Eu não quero só perder a referência. Eu quero devolver a pessoa que a moto tinha. Eu consigo fazer isso agora, sim? Não, porque eu já acabei de esvaziar a pessoa, né? Então não posso fazer isso. Teria que fazer em 2 etapas. Auxiliar, recebe a pessoa. Tiro, né? Perco a referência que estava na moto. E aí eu devolvo auxiliar. Removi a pessoa da moto. Pronto. Isso daqui seria o exemplo de composição completo. Eu tenho um elemento, que é o elemento da parte, e eu tenho um elemento do todo. A moto possui uma pessoa, mas a pessoa não é posse da moto. Então a gente poderia dizer que a moto referencia uma pessoa. Está aqui a pessoa que a moto precisa manipular. Nessa nossa lógica, a moto só pode ter uma pessoa por vez. Então, se já tiver uma pessoa na moto, então eu não consigo inserir outra pessoa. Mas eu posso remover a pessoa que estava na moto. Bora testar aqui. Vou criar uma moto. Moto, recebe, moto. Criei a motoquinha. Se eu tentar imprimir a pessoa que está na moto, moto.pessoa, o que é que eu vou ter? Vou ter nulo. Aqui, ó, vazio. Então vamos tentar colocar uma pessoa na moto. Moto.inserir. Como é que eu crio uma pessoa? Pessoa fulano. Poderia criar ela aqui, poderia criar ela aqui. Fulano recebe fulano. Agora eu coloquei o fulano sentadinho na moto. Quando eu tentar imprimir a pessoa, o que é para aparecer? Só que não vai aparecer porque o fulano não tem um toString, né? Então, como fulano não tem um toString, ele está imprimindo o objeto. Bora lá. Def str self retorna self.nom. Então pronto. Agora quando eu tentar imprimir, vai aparecer o fulano. Joguei o fulano dentro da moto sem guardar o fulano. Se eu tentar tirar o fulano da moto,
fulano recebe moto, ponto, remover. Será que deu certo tirar o fulano da moto? Agora eu vou imprimir a moto e vou imprimir o fulano. O que é que vocês esperam enxergar? Qual é a primeira coisa que vai ser impressa? Fulano. E aqui? Aí já vai ter saído. Então aqui é para imprimir vazio, né? E aqui? Fulano. Porque eu tirei o fulano da moto e guardei o fulano. Então, se eu tentar rodar aqui, vai ser exatamente fulano, vazio e fulano. Diz. Ah, tá. Só se esticando. Ok. Esse exercício, ele só tem de difícil isso daqui. A gente entender esse processo de criar e destruir. Se a gente pensar na main, a main está manipulando a moto. Então, se a gente fosse criar a main desse método aqui, ela teria essa carinha. A main está manipulando a moto. Eu tenho uma moto que eu estou manipulando. Claro que eu vou ter algumas outras coisas. Eu vou ter a potência da moto, o tempo que coloca na moto, mas tudo isso aqui é só aquela lógicazinha de full pequenininha do carro. Você compra tempo para poder a criança andar e conforme ela anda, o que acontece com o tempo, vai diminuindo até acabar e ela tem que comprar mais tempo. Eu gosto de sempre reutilizar coisas que nós já vimos para perceber que vai ficando mais fácil. E pronto, mas a única coisa nova que nós temos é essa. Vamos só olhar como é que fica a cara da main. O objeto que eu estou manipulando é a moto. Eu tenho o meu laço principal aqui. Dentro do meu laço principal eu vou ler a minha linha. Eu vou imprimir a minha linha. E eu vou entrar no meu laço infinito. Args recebe line.split. Se args 0 for igual a show, a gente vai mostrar a moto. Def str self. Eu vou só imprimir e retornar aqui str de self.pessoa. Só para a gente ter alguma coisa para imprimir, tá? Se eu quiser inserir algo, esqueci o end. Se arg0 for igual a end, então break. Se não, se for igual a show, eu mostro a moto. Se não, se for igual a inserir, a entrar alguém, eu preciso do nome da pessoa, então vou fazer moto.inserir e eu vou criar a pessoa aqui. Não é a moto que cria a pessoa. A moto recebe a pessoa que eu criei aqui na main. Pessoa arg1. Tá? Então a gente tem que diferenciar só essa realidade aqui. A moto não cria a pessoa em momento nenhum. Pessoa, nome. Se a gente fosse fazer em etapas, né, separando tudo em pedacinhos. Eu tenho as variáveis, eu tenho a pessoa e eu mando a pessoa entrar na moto. arg0 igual a leave. Sai. Eu vou pegar a pessoa, moto.remover. Se pessoa for igual a none, print. Ninguém na moto. Else. Print. Bora, isso daqui já dá pra gente
Já dá para a gente brincar. Então, criei só a estrutura básica. O que é importante aqui? A gente olhar só a relação entre a pessoa e a moto. Em momento nenhum, a moto cria a pessoa. O processo de construção da pessoa está aqui dentro. Ela só recebe e retorna. Ela só manipula objetos que são criados fora dela. A mesma coisa eu coloquei aqui, para tirei a pessoa da moto, verifiquei e imprimi. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, prestar atenção, que eu estava lendo os repositórios, não consegui dar as notas ainda, é que vocês têm que colocar o mínimo de código aqui na main. O código é feito sempre dentro das classes. Aqui na main, no máximo, é um if elsezinho e pronto, ou uma impressão, algo assim. Mas nosso objetivo é fazer o código todo dentro das classes. Aqui é só o processo de invocação. Bora aqui rodar. Show! Não tem ninguém dentro da moto. Eu vou mandar entrar o fulano. E se eu der um show, agora o fulano está dentro da moto. Se eu tentar inserir alguma outra pessoa, o Ricardo vai tentar entrar na moto, ele não vai conseguir porque já tem gente na moto. Se eu mandar mostrar, ainda é o fulano, o Ricardo ficou do lado de fora. Se eu mandar sair, o fulano tem que sair. Se eu mandar a moto, agora a moto está vazia. E se eu mandar entrar o Ricardo que estava esperando, agora é para o Ricardo estar na moto. Se eu mandar sair, o Ricardo saiu da moto. Se eu mandar sair de novo, não tem ninguém para sair, então não tem como sair da moto. Acabei o código, tá? Então, todas essas atividades que vocês vão ter nesse bloco, elas só tem isso de diferente. Criança na motoquinha, grafite na lapiseira, o Tamagotchi é um pouquinho diferente, tá? E o notebook com carregador e bateria. Moto Uber com motorista e passageiro. Mesmo que só tenha isso de diferente, eu vou passar as próximas 2 semanas só fazendo prática disso. Porque para algumas pessoas pode ser ok, moleza, normalmente só gastava uma semana. Só que quando eu chegar em listas daqui a 2 semanas, eu quero que a gente esteja bem seguro. Porque pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Vamos brincar de uma coisa que não é óbvia. Tá aqui, ó. Notebook de vocês tem carregador e tem bateria? A bateria do notebook de vocês é aquela bateria externa, que nem a do ThinkPad, que você consegue apertar um botãozinho e tirar, ou é interna, que não dá pra... É interna. Alguém tem notebook com bateria externa aqui? Égua, não fabricam mais? Meu ThinkPad antigo, você podia apertar um botãozinho, sacava a bateria. Já tiveram desses daqui, né? Antigamente era assim, você tipo destravava um botão e você conseguia simplesmente tirar a bateria e botar outra com o notebook ligado. Ligado aqui no carregador, claro, né? Mas eu quero que a gente tente parar agora e imaginar um modelo dessa atividade. Tá certo? Se vocês podem tentar fazer no papel ou no notepad do computador, eu quero que vocês tentem imaginar o que seriam os métodos e os atributos dessas 3 entidades. A gente vai ter uma entidade notebook, uma entidade carregador e uma entidade bateria. Como é a relação entre eles? O notebook tem o carregador e a bateria tem o carregador, quem tem quem? Quem é que é posse de quem pode estar vazio ou não estar vazio. E aí a gente vai começar em partes. Pega um papel, pega aí o notepad, o notepad, o que você quiser, abre aí que a gente vai levar aqui uns 40 minutinhos para fazer essa atividade. Eu vou lendo aos pouquinhos e vocês vão colocando os métodos. O objetivo de vocês é fazer uma coisa parecida com o diagrama de classes. Entendeu? Então, vocês podem começar assim, ó. Poderia ser a própria classe aqui. Se vocês quiserem já fazer em código, mas vocês podem fazer uma coisa parecida com o diagrama de classes. Notebook, classe, bateria, exemplo. O que é que o teu notebook tem? Teu notebook vai ter, sei lá, tem uma bateria.
Não precisa fazer método. Então, teu notebook, um dos atributos dele é a bateria. Bateria é público ou privado? E aí a gente vai usar essa notação. Mais vai ser público e menos vai ser privado. Okay? Então, tudo que você precisa expor, você coloca como público. O que você não precisa expor, você coloca como privado. Então, vai ser o mais e o menos. Tá? Qual é a diferença de métodos para atributos? Os métodos vão ter parênteses. Então, ligar e desligar é do notebook ou da bateria? É o notebook. Então, você tem ligar e desligar, é público ou privado? Privado? A pessoa precisa de um método ligar? Assim é difícil, né? Então, o que é que foi pensado? Para vocês pensarem quais vão ser os métodos, vocês vão receber o uso do elemento. Vocês vão entender como é que ele vai ser usado. Então, a atividade é feita em 3 partes. Eu vou começar aqui a primeira e a segunda, depois eu deixo vocês quebrar a cabeça com a terceira. Vamos modelar um notebook que pode ser ligado e desligado. Crie a classe notebook com o método ligar e desligar. Então, não são 2 botões, são 2 ações. Eu tenho a ação ligar e desligar. Então, eu tenho um notebook, eu tenho um ligar e tenho um desligar. Crie o método mostrar que exibe o status do notebook. Então, fora o ligar e o desligar, eu vou desativar aqui o plugin do Error Lens, que está dando no juízo esse negócio. Pronto. Aqueles vermelhos estavam me dando no juízo. Ligar, desligar e mostrar. Deixa eu ver qual é o próximo pedido. Crie um atributo ligado, que indica se o notebook está ligado ou desligado. Ok, como é que eu crio um atributo chamado ligado? Ligado seria assim, né? Como ele não tem parênteses, ele é um atributo. Ligado é público ou privado? Ele não indica se ligado é público ou privado. O que é que vocês acham? Público? Você pretende que esse atributo seja manipulado sem uso de métodos? Hã? Mas se você dá acesso de leitura, você também dá acesso de escrita. Lembra, a gente está fazendo modelagem, a gente está fazendo implementação. Como é que vocês acham que esse atributo vai ser manipulado? Através dos métodos ligar e desligar. Então, o ideal é que ele seja privado. Eu não tenho aqui um set ligado para definir o estado dele. Se eu quiser tentar ligar, eu vou usar o método ligar. E se eu quiser tentar desligar, eu vou usar o método desligar. Então aqui a gente já tem que, aparentemente, eu já preciso saber se ele está ligado ou não está ligado. Está ligado. Isso aqui que a gente está escrevendo, eu vou colocar aqui no TXT, que esse vermelhinho está me dando no juízo. Ou então vocês já podem criar uma coisa própria para escrever diagramas, que se chama PUML. Diagrama.puml. Ixi, escrevi errado. Diagrama. Deixa eu fechar aqui. Diagrama.puml. Pronto, vamos embora aqui. Coloque os atributos como privados e crie métodos para acessá-los e modificá-los. Por enquanto eu só tenho o ligado. No PUML a gente usa esses tracinhos aqui para
separação lógica, não necessariamente isso daqui vai aparecer. Esses tracinhos, eles acabam gerando aquelas linhazinhas. Ligar, desligar e mostrar, e para saber se está ligado. Crie o método usar, que exibe uma mensagem de uso do notebook por um tempo. Então, eu tenho também o método usar. Usar, que recebe um tempo. Esse tempo vai ser um inteiro. E eu estou usando o notebook. Crie um código de teste como o teste abaixo. Então, vamos imaginar como é que esse negócio vai ser usado. Eu crio um notebook vazio. Provavelmente o ligado começa como falso. Se eu tentar mostrar, vai mostrar que o notebook está desligado. Se eu tentar usar, o que é para aparecer? Se eu tentar ligar, vai aparecer que o notebook foi ligado. Se eu tentar mostrar, vai aparecer que ele está ligado. Se eu tentar usar 10 minutos, vai aparecer que ele foi usado por 10 minutos. Se eu tentar desligar, que ele foi desligado. Essa implementação aqui é bem simples, né? É só usar else para ver se ele está ligado ou não está ligado, para fazer as ações. Eu só posso usar se ele estiver ligado. Então, não vou fazer com vocês, não. Vamos começar agora a coisa mais interessante. Notebook com bateria. Nosso notebook agora vai ser modificado para ter um atributo bateria. Esse atributo pode conter uma instância de uma bateria ou nulo se não houver bateria. A classe da bateria deve ter um atributo carga, que indica a quantidade de carga. A classe bateria deve ter um atributo capacidade, que indica a quantidade máxima de carga. Coloque os atributos como privados e crie métodos para acessá-los e modificá-los. Ao criar uma bateria, passe a capacidade como parâmetro e inicialize a carga com a capacidade, ou seja, a bateria começa no máximo. Para ligar o notebook, ele deve o quê? Ter uma bateria e a carga deve ser maior do que zero. Ao usar o notebook, a carga da bateria deve diminuir. Se a carga da bateria chegar em zero, o notebook deve desligar. Tudo faz sentido? Faz, tudo faz sentido. Então aqui a gente já tem até as inicializações. A bateria tem o init, eu tenho aqui o construtor que inicializa a capacidade, inicializa a carga já com o máximo, só que o meu notebook ele começa desligado e começa como? Sem bateria. Se ele começa sem bateria, ele vai precisar dos mesmos métodos que nós usamos na motoca. Eu preciso de uma forma de inserir a bateria dentro do notebook. Aqui no caso seria o métodozinho set bateria, que coloca a bateria se ela não existir. E aqui tem todos os métodos, né? Usar o notebook, usa o notebook, criei a bateria, coloquei a bateria no notebook, usei o notebook, não consegui usar porque o notebook estava desligado, mesmo que ele tivesse bateria. Tentei ligar, consegui ligar porque tinha bateria, e conforme eu vou usando, o que acontece? Tentei usar 30 minutos, só consegui usar 28 porque o notebook descarregou. Mesma lógica do carro, mesmo métodozinho do carro. E depois de desligado, eu não consigo mais ligar porque, mesmo que ele tenha bateria, a bateria não tem carga. O que seria a opção aqui para ligar o meu computador de novo? Mas eu não tenho como recarregar por enquanto, porque eu não tenho carregador. Eu teria que remover a bateria, instanciar uma nova bateria carregada e botar a bateria no notebook. E aí o meu notebook funcionaria. Ok, vamos aqui ver como seriam... Por isso que é em etapas, tá? Para vocês entenderem. Como seria um notebook com carregador e com bateria? O que vocês acham que a lógica muda agora? Eu posso carregar a bateria, mas eu posso usar o notebook. Ele pode ligar em quais hipóteses agora? Se ele estiver no carregador e
Ou se ele tiver no carregador ou na bateria, ele liga e funciona. E quando eu uso o computador, ele gasta bateria? Não? Se ele tiver no carregador, ele não gasta bateria. E a bateria, o que acontece com ela? Conforme eu uso o computador, ela gasta? Se tiver no carregador, ela não gasta. O que é que ela faz? Ela não se mantém. Ela carrega. Não, né? Depende de você, tá? Claro, se ela não tiver em carga completa e tiver no carregador, usar. É porque assim, a gente não tem o conceito de tempo aqui. Tempo passar é o método usar, tá certo? Então, mesmo deixar o computador ligado sem fazer nada é o equivalente a usar. Ou seja, seria aquele lance de o seu computador está ligado há tantas horas, entendeu? Então, usar significa deixar ligado. Não necessariamente é manipular. Aí vocês já veem que aqui a gente já tem ainda é uma lógica trivial, porque é só if else, não tem nada cabuloso, mas é um if else com muitas nuances. Existir carregador, não existir carregador. Existir bateria, não existir bateria. Existir carregador e bateria seria o último, né? Se eu só tenho bateria, é um caso. Se eu só tenho carregador, é outro caso. E o que seria o terceiro caso? Ter bateria e carregador. Então, quando a gente vai fazer a manipulação lá no usar, a gente tem que avaliar as três situações. Só tem bateria, só tem carregador, tem bateria e carregador, e aí baseado nisso a gente verifica. Se tem bateria e carregador, bateria está carregada, bateria não está carregada, para tirar as conclusões. Então, fora isso, o que é que tem de interessante com o carregador? O carregador, ele tem uma potência. Significa que para cada minuto de uso, eu vou adicionar essa quantidade de potência dentro da carga. Então, se a minha bateria estava com 0 de carga, e eu boto ela no carregador e uso por 10 minutos, ela vai para 30 de potência, 30 de carga, porque ele tem 3 de potência. Então, a gente poderia começar fazendo esse daqui. Eu sugiro que vocês tentem fazer em parte. Se vocês tentarem logo do último, vai ser muita coisa. Então, pelo menos, se vocês já estiverem com vontade, vocês podem começar aqui do 2. Existe uma atividade que é o notebook já com os testes, mas eu sugiro que vocês comecem a fazer sem os testes, tá certo? Aqui, ó, com todos os testezinhos, mas eu sugiro que vocês comecem a fazer com os testes. Então, hoje e amanhã vai ser só prática. Vocês têm aí os próximos 45 minutos para começar no notebook. Aí, quando vocês terminarem o notebook, vocês podem ir para os testes fazendo o código da motoca. Semana que vem, a gente faz o Tamagotchi e o Moto Uber. Moto Uber seria o equivalente ao notebook, só que com outra lógica. Mas é bem mais, eu acho que o notebook é bem mais simples. É mais simples o Moto Uber. Tá certo? É porque para o Moto Uber funcionar, você tem que ter a moto e a pessoa, mas a corrida exige ter a moto, a pessoa e o passageiro. Se eu tiver moto e passageiro, mas não tiver motorista, não tem corrida. E se eu tiver motorista e moto, mas não tiver passageiro, também não tem corrida, tá? Se tiver o motorista e o passageiro, aí não tem corrida. Mas também não tem moto, né? Não tem moto. Tudo bem, então sugiro que vocês comecem com o notebook carregador bateria, mas começa de pouquinho, não tenta botar todas as lógicas ao mesmo tempo. Vocês podem se guiar, não se guiar pelos testes
pelos testes manuais. Copia o teste e roda e tenta gerar as mesmas saídas e ver se faz sentido. Atenção para ligar e desligar e para as manipulações. E agora é com vocês e com os monitores. E aí, a aula foi fácil, difícil? Como é que foi? Mais ou menos, né? Bora usar, manipulando os objetos, as coisas começam a ficar mais simples, tá certo? E aí é só lógica básica. If, else, e tentar entender o estado dos objetos que a gente está manipulando. Bora lá? Ué, deu certo?